Pessoal, beleza? Vamos continuar com a construção do nosso calendário nessa aula. Na verdade, a gente vai terminar de construir o nosso calendário hoje, tá? Então, o nosso calendário ele vai ficar com essa configuração aqui, ó, tá? Vamos aprender a colocar um botão para que quando a gente clica sobre o botão, ele avança os meses ou ele retorna os meses, tá? Vamos pintar também o nosso calendário, vamos aprender a pintar o calendário, colocar aqui uma data, uma cor azul quando for o dia atual e assim por diante. Para isso aqui, a gente vai aprender a utilizar a função dateAdd do VBA. Tá? A ideia, então, da construção desse calendário é justamente aprender a utilizar as funções de data que tem dentro do VBA. Tá? Então, nas duas aulas anteriores aprendemos várias funções. Nessa aula, vamos aprender mais duas. A função dateAdd e a função weekdayname. Tá? E talvez mais uma outra função que precise aqui no caso. O foco é a função dateAdd. Deixa eu fechar essa planilha. Eu vou abrir e vou pegar aqui a aula 2. Vou fazer uma cópia. Aqui, ó, e essa cópia eu vou chamar aula 3, tá? Aula 3. E aí eu vou abrir aqui a nossa planilha, o nosso calendário. Então paramos exatamente dessa forma aqui na aula passada. Na aula que vem eu vou fazer um resumo sobre todas as funções de data do VBA. Aliás, todas não, as principais, né? Tanto as que nós utilizamos nesse calendário, como também as que nós não conseguimos utilizar nesse calendário. Tá? Bom, o que temos aqui? Temos uma data de referência, no caso dia 27 de outubro, vou colocar a data de hoje, dia 31 de outubro. Quando eu clico sobre esse botão, o Excel pega essa data, extrai o mês dela e plota aqui nesse calendário, nesse intervalo, os dias desse mês, de outubro. E aqui do lado ele coloca também a semana que corresponde, o número da semana que corresponde a cada um dessas linhas aqui. O número da semana nós aprendemos a colocar aqui utilizando a função dateDiff na aula passada. A função dateAdd, vou acessar o VBA. Eu vou pegar aqui nossa macro de exemplo. Então eu vou escrever o seguinte aqui. Eu vou criar uma macro chamada exemplo dateAdd. Tá? Temos aqui uma macro chamada dateAdd. Eu vou clicar aqui. Essa função dateAdd, ela adiciona intervalos de tempo a uma data para que o resultado seja uma data futura. Então eu vou criar duas variáveis, uma variável chamada data início, asDate, e uma outra variável chamada data futuro, asDate. Eu coloquei data futuro, mas pode ser uma data no passado também, tá? Não tem problema. E aí, eu vou clicar na planilha 2, onde a gente tinha aqui alguns exemplos. Vamos criar uma data no futuro. Então, eu vou dizer inicialmente que a data início, a variável data início, ela vai ser igual a data de hoje. Eu coloco então a função date. E a data futuro vai ser igual a função dateAdd. Tá? A função dateAdd, ela possui 3 argumentos. E esses 3 argumentos são obrigatórios. O primeiro argumento, interval as string, é exatamente os mesmos parâmetros da função dateDiff que eu expliquei na aula passada. Esse interval significa qual é o bloco de tempo que eu quero adicionar a essa data. Por exemplo, eu quero adicionar um mês, uma semana, um ano, tá? E esses argumentos eles estão listados aqui na planilha. Tá? Então digamos que eu quero adicionar, por exemplo, um mês a uma data qualquer. Então eu vou pegar aqui ó, o parâmetro M, tá? A letra M que representa mês. Então eu coloco entre aspas o M. Vírgula, o próximo argumento, number as double, ou seja, esse argumento chamado number é um número que indica quantos blocos de meses eu quero adicionar a essa data. Eu vou colocar 1, por exemplo. Vírgula, o próximo parâmetro é date, ou seja, qual é a data de referência, a data atual. No caso é a data início, que é essa data aqui, ó, que definimos como sendo o dia de hoje. Vou pedir para o Excel exibir para mim em uma mensagem o resultado da função. Então, data futuro. Quando eu executo, ele vai trazer 30 de 11 de 2020. Então, se eu adicionei a data início, que é hoje, 30 do 10, um mês, o resultado é a data
30/11, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 3 meses e executar a função, ele vai trazer 31 de janeiro de 2021, tá? Ele avançou 3 meses. Veja que interessante, se eu colocar 5 meses, aliás, se eu colocar 4, aliás, eu tinha colocado 3, se eu colocar 4, ele vai trazer 28 de fevereiro, tá? Então, ele está no dia 30 de setembro, de outubro, aliás, depois de 4 meses, ele traz o dia 28 de fevereiro, porque ele entende que o mês de fevereiro ele vai até o dia 28, tá? Então ele é uma função inteligente, ele não vai trazer para mim o dia 30 de fevereiro, ele vai trazer o dia correto, que é o último dia do mês de fevereiro. Por exemplo, o que, esse parâmetro Q significa um trimestre, então se eu quero avançar um trimestre, eu ponho o Q aqui e aqui eu coloco 1. Então, a partir da data de hoje, ele avança um trimestre e vai cair lá no dia 31 de janeiro de 2021. Tá? Então, essa aqui é a função date add. Tá? É a função interessante também, quando eu quero, por exemplo, eu tenho que emitir um carnê ou um boleto que vai vencer em tempos periódicos. Deixa eu criar uma outra planilha aqui, isso que foi da aula passada. Criar uma outra planilha aqui, ó, e digamos que eu tenho, então, uma data de compra que foi hoje, dia 31 de outubro. Eu quero nos próximos 6 meses a data de vencimento de um boleto, por exemplo. Então eu uso a função dateAdd para isso. Eu vou declarar uma variável chamada i as integer, porque vamos fazer um for. Então for i igual a 0, por exemplo, ou a 1. Vamos começar no 1 e vamos até o 6, tá? Next. E eu quero listar nessa coluna inteira, na coluna 1, eu quero listar para mim os dias de vencimento desse boleto, por exemplo. Então, cells, linha, vou colocar a variável i, coluna 1, ponto, value, a função dateAdd. A função dateAdd, ela vai trazer uma data futura. O intervalo é um mês, então m, vírgula, number, quantos meses eu quero adicionar a essa data. Eu vou colocar a variável i, porque inicialmente eu quero adicionar um mês, depois 2 meses e assim por diante. E no parâmetro date eu vou colocar a data início, por exemplo, data início. Executando esse código, ele vai listar para mim aqui, ó, todos os dias 30 dos próximos meses, que seriam quando vai vencer o boleto, com exceção do mês de fevereiro, que é dia 28, e repare que quando for, hoje é dia 31, daqui um mês ele vai pegar o dia 30 de novembro, tá? Então ele sabe quando o mês tem 30 dias, e quando o mês tem 31 dias, ou quando o mês tem 28 dias, então ele vai listar aqui para mim as próximas parcelas desse boleto, tá? Isso é uma prática, é uma utilidade muito interessante para essa função, tá? Que vários alunos sempre mandam para mim como fazer isso. Tem vários alunos que constroem fluxo de caixa, essas coisas, e perguntam sobre esse tipo de coisa, tá? Então aqui a função dateAdd, ela é muito interessante para isso. Agora que você já entendeu essa função, vamos ir para o nosso calendário. Então temos aqui o nosso calendário, eu tenho uma data de referência e eu quero agora avançar os meses, tá? Eu quero avançar mês a mês. Bom, então aqui dentro da minha função preencher calendário, deixa eu aumentar aqui. Eu tenho a minha data de referência, uma variável DataRef. Essa variável DataRef é exatamente o valor que está na célula DataRef, que é essa daqui, ó, tá? Então eu quero adicionar ou retirar meses. Então eu vou primeiramente criar aqui em cima uma variável chamada n as integer. Essa variável ela vai ficar separadinha aqui em cima, porque ela vai ficar aqui só nesse momento, depois ela vai sair dali. E vamos dizer, por exemplo, que n aqui, ó, n é igual a 1, tá? N é igual a 1. Então, exatamente, eu tenho aqui, ó, cadê? A variável DataRef, que é igual a o valor que está nessa célula. Porém, antes disso, eu vou alterar o valor que está nessa célula. O valor que está nessa célula eu vou alterar para um mês para depois ou para um mês
para antes, tá? Então como é que eu faço isso? Vou escrever aqui, ó, range dataref ponto value. Então eu vou colocar nessa célula o valor date add. Vamos adicionar. Qual que é o intervalo? É o M, que é o mês, tá? Quanto tempo eu quero adicionar? Eu vou colocar a variável N. A variável N, repare que ela vale 1. Eu quero adicionar um mês apenas. E qual que é a data de referência? Bom, a data de referência é justamente a data que já está aqui. Então ele vai pegar essa data, vai ter ela como referência, e em cima dessa mesma data ele vai adicionar o mês ou retirar o mês. Então essa data aqui é range dataref.value, tá? Ok, vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui para botar um ponto de interrupção aqui. Apesar que nem vai precisar disso aqui, eu vou apertar a tecla F8 para ele ir aqui, ó, linha por linha. Então, nessa célula que está dia 31/10, que é aqui, ó, ele vai adicionar um mês. Ficou 30/11. Então, se aqui é 30/11, a data de referência agora é dia 30/11. Então, a partir daqui para baixo, ele vai fazer todo o processo para transformar esse calendário no mês 11, tá? Vou clicar aqui, ó, ele adicionou para 30/12 e esse aqui já é o calendário de dezembro. Se eu clicar de novo, ele adicionou para 30 de janeiro e esse aqui já é o calendário de janeiro de 2021, tá? Bom, agora eu vou colocar um botão aqui do lado para a gente variar esses números de 1 em 1. Então aqui em desenvolvedor, eu vou clicar aqui em inserir e aqui, ó, em controles ActiveX, eu vou pegar esse aqui, ó, que é o botão de rotação. E vou colocar esse botão bem aqui, ó. Eu vou aumentar o tamanho dele, assim, eu acho que tá bonito assim. Bom, repare que eu clico sobre esse botão e ele aparece, ele seleciona, tá? Isso porque aqui em desenvolvedor tá marcado a opção modo de design. Eu só consigo utilizar esse botão se isso aqui estiver desmarcado. Então eu vou desmarcar, agora repare que eu consigo clicar sobre ele, tá? Não está acontecendo nada ainda. Por quê? Porque eu preciso programar esse botão. É como se fosse um formulário normal. Para eu programar esse botão, eu vou clicar sobre aqui a guia desenvolvedor, vou entrar dentro do Visual Basic. Esse botão ele está dentro da planilha 1, que está aqui, ó, planilha 1. Então eu vou clicar sobre ela, a planilha 1, e aqui vão aparecer os controles que eu tenho dentro da planilha. No caso, esse botão de rotação, ele é chamado Spin Button, tá? Então aqui eu tenho o controle Spin Button e aqui eu tenho vários eventos que são associados a esse botão Spin Button. Obviamente, se eu colocar outros controles aqui, esses controles vão aparecer aqui também. Bom, uma outra forma de eu acessar isso daqui é clicando em modo, aqui eu vou clicar em modo de design, eu vou clicar sobre o botão e aqui eu posso acessar a janela de propriedades do botão, ó, tá? Então todas as propriedades do botão, como no formulário, eu consigo ter aqui também. Posso alterar o nome dele, posso alterar aqui a cor do botão, tá? Mas isso aqui é coisa que nesse momento não importa pra gente. Bom, esse botão ele possui duas propriedades ou três importantes. Primeiro, max. Max é máximo. Qual é o valor máximo que esse botão ele aceita? E o valor mínimo. Qual é o valor mínimo que ele aceita? E tem também aqui uma propriedade chamada value. Repare que está aqui ó, marcado 3. Tá? Esse é o valor do botão, é 3. Quando eu clico sobre esse botão aqui, ó, eu cliquei no de cima. Eu vou voltar. Agora a propriedade value dele é 4. Tá? Então eu vou clicando, ele vai adicionando o valor à propriedade value. Quando eu clico para baixo, ele diminui. Contando que ele vai parar sempre no máximo que é 100 e no mínimo que é 0. Eu posso alterar isso aqui para um valor maior se eu quiser. Tá? Isso se eu quiser controlar o valor. Nesse caso a gente não vai precisar disso, controlar o valor. Porque nós vamos apenas identificar se ele clicou em cima ou embaixo. Tá? Então como que eu sei quando ele clicou em cima ou embaixo? Vou acessar o VBA. Aqui na planilha 1 eu tenho eu vou pegar aqui o Spin Button 1. E eu vou pegar aqui o evento Spin Down. Esse evento Spin Down, ele é disparado sempre que eu clico no botão para baixo, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, msgbox
para baixo, tá? E aí eu tenho um outro evento, que é o evento spin up. O evento spin up, ele dispara quando eu clico no botão para cima. Então, msgbox para cima. O evento change eu vou deletar, não precisamos dele agora. Então, se eu clicar no para cima, ele vai dizer que eu cliquei para cima. Se eu clicar no para baixo, ele vai dizer que eu cliquei para baixo, tá? Então, isso aqui já resolve o nosso problema. Por quê? Vamos voltar aqui para o nosso módulo 1, onde está a nossa macro preencher calendário. Lembre-se que declaramos uma variável n, que diz para nós se vamos adicionar um mês à nossa data de referência. Eu vou deletar essa variável daqui e eu vou colocar ela bem aqui, ó, como parâmetro, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, n as double, tá? Por quê? Porque a função dateAdd, aqui ó, a função dateAdd, o argumento n da função dateAdd, ele é um argumento do tipo double, tá? O argumento number, aliás, é do tipo double. Então vamos colocar como parâmetro na macro preencher calendário a variável m. Então sempre que eu clicar sobre esses botões aqui, ó, ele vai chamar a macro preencher calendário e vai passar o valor n como parâmetro. Então, se eu clicar no botão para baixo, no evento spin down, eu vou chamar a macro preencher calendário. Então, call preencher calendário. E eu tenho que passar o n como parâmetro. Como eu cliquei para baixo, eu quero que ele avance um mês, tá? Então, o n ele vai valer 1, tá? Então, eu vou passar como parâmetro o número 1. Então, ó, se eu clicar para... estamos em 30 de janeiro. Cliquei para baixo, ele passou como parâmetro o número 1, então ele avançou um mês, tá? Então, ó, fevereiro, agora ó, março, abril e assim por diante. Quando eu clicar no botão para cima, eu quero que ele retorne um mês. Bom, se eu quero que ele retorne um mês, então aqui no botão, aqui no evento spin up, eu vou chamar a macro preencher calendário de novo. E vou passar como parâmetro o menos 1 agora, tá? Menos 1. Então ele vai entrar aqui na função preencher calendário, o n vai valer menos 1, e a data de referência ela vai voltar um mês. Então se eu clicar no botão para cima, tá 28 de maio, se eu clicar para cima, ele fica 28 de abril, tá? Então assim a gente consegue já finalizar aqui essa parte do nosso calendário. O que eu quero fazer agora é o seguinte, ó. Eu quero colocar exatamente nessa célula aqui, ó, o mês atual, tá? Então eu tenho um intervalo nomeado chamado calendário, que é todo esse intervalo aqui, ó. Eu quero subir duas linhas. Eu quero subir 2 linhas a partir dessa célula e nessa linha aqui eu quero escrever o mês atual. Então vamos entrar aqui na nossa macro, preencher calendário, e aqui embaixo repare que eu tenho aqui ó, esse código que preenche o dia da semana, aliás, o número da semana, que aprendemos na aula anterior. Vamos aproveitar e aqui mesmo vamos colocar o mês, tá? O nome do mês. Bom, eu tenho aqui ó, essa função chamada... Aliás, nós já temos aqui uma variável chamada mês, né? A variável chamada mês, que representa um mês de referência. Então aqui eu vou escrever o seguinte, ó, range calendário, tá? Ponto cells. Se eu colocar linha 1, coluna 1, ponto select, eu vou botar um ponto de interrupção aqui. Agora repare que não adianta mais eu clicar aqui ó, e executar, porque essa macro ela tem um parâmetro agora, tá? Então não adianta mais, eu preciso agora clicar aqui. Então se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele vai parar aqui. Ele vai selecionar a linha 1, a linha 1, coluna 1 do intervalo calendário, ó, que é justamente essa daqui. Ó. Bom, a partir dessa referência eu quero subir uma linha e uma coluna. Então eu escrevo o seguinte, ó, ponto offset, vamos utilizar a propriedade offset. Eu vou só tirar aqui de dentro, deixar vazio, para ele poder listar para mim os parâmetros. Ó. Ponto offset. Eu quero subir uma linha, menos 2, aliás, quero subir 2 linhas. Tá? Eu estou aqui, 1,
2. Quero subir 2 linhas e nenhuma coluna. Então, 0 colunas. Ponto select, tá? Bom, aqui eu vou colocar de novo 1,1. Isso aqui vai selecionar exatamente essa célula aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Eu vou apertar F8, ele selecionou, tá? Mas eu não quero apenas selecionar, eu quero escrever ali exatamente qual é o dia, o mês atual, tá? O mês e o ano. Então eu vou escrever aqui, ó, ponto value igual, espaço, underline, e dou um enter para poder escrever embaixo. Eu quero escrever o mês. Bom, o mês nós já temos uma data de referência, tá? Então eu vou utilizar uma função chamada monthName. Ó, a função monthName, ela retorna para mim o nome do mês por extenso. E o argumento monthAsLong é um número que eu coloco entre 1 e 12. Esse número já temos, que é a variável mês, tá? Que nós já conseguimos aqui em cima, tá? Mês. Vírgula. O próximo parâmetro da função monthName é se eu quero abreviar ou não. Eu vou colocar falso, porque eu não quero abreviar. Eu quero que ele coloque por extenso o mês. Então eu escrevo lá, ó, novembro, outubro, tá? Eu quero escrever de 2020 ou 2021. Então aqui eu concatenado com espaço de, espaço, aí fecha aspas, concatenado com o ano, tá? Que nós já temos também a variável ano da vez anterior que aprendemos a construir. Novembro de 2020, ó. E aí aqui ele vai fazendo isso daqui, tá? Então já temos aqui o nosso calendário, que ele é uma réplica desse calendário aqui, ó, repare que é igualzinho, tá? Agora a gente vai, eu vou apagar isso daqui, ó, eu vou apagar isso daqui e eu quero pintar aqui, eu quero escrever aqui em cima também os dias da semana. Então eu vou escrever eu vou declarar uma variável aqui em cima, temos uma variável chamada dia semana, eu vou criar uma outra variável chamado dias da semana, tá? Essa variável ela vai ser um vetor que tem 7 elementos, tá? As string também. Repare que essa variável dias da semana não confunda com a variável dia semana. A variável dia semana representa um número entre 1 e 7. A variável dias da semana é um vetor que vai armazenar os nomes dos dias das semanas. Então vamos colocar aqui embaixo, bem aqui, ó, vamos criar um for i igual a 1 até o 7, tá? Next. E aqui eu vou colocar dentro desses vetores, desse vetor aqui, os dias da semana. Então dias da semana, índice i, ou seja, índice 1, vai ser igual a domingo, tá? Como é que eu faço referência a isso? A função weekDayName. A função weekDayName, ela me pede um parâmetro, weekdayAsLong. Esse parâmetro é um número, entre 1 e 7. Vou colocar a variável i, que vai estar variando entre 1 e 7. Vírgula, a mesma coisa, abbreviate as boolean. Eu quero abreviar ou não. Nesse caso eu quero abreviar. Eu não quero colocar domingos, eu quero colocar só os 3 primeiros dias, tá? Então ele vai pegar isso daqui, ele vai obter, vamos clicar aqui. Eu vou executar. Ele parou aqui, ó. Então i vale 1. Então a função weekDayName, eu vou selecionar isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl G, para a janela de verificação imediata, interrogação, e vou colar. Eu vou dar um Enter, ele vai trazer DOM, tá? Então o primeiro dia é domingo. E assim por diante, ele vai pegar esse domingo e vai atribuir a esse elemento aqui, ó, tá? Ele vai atribuir para todos. Depois que eu fizer isso, que eu atribuir a essa variável todos esses elementos, eu vou colocar esses valores aqui em cima, tá? Bem aqui, ó. Então, aqui eu vou escrever range calendário ponto cells, deixa eu ver, ponto rows 1, ou seja, a partir da linha 1, eu vou colocar depois 1, ponto offset, eu quero subir uma linha, então é -1,
nenhuma coluna, vírgula zero. Ponto value, tá? Eu vou colocar a variável dias da semana. Aqui, ó, é linha 1, tá? Então o que ele vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar um ponto de interrupção aqui também. Eu vou executar, ele vai parar aqui. Na hora que eu der o F8 aqui, ó, ele vai colocar exatamente aqui, ó, a partir da linha 1, que é essa aqui, ó, do meu calendário, ele vai subir uma linha, que é o offset -1, e vai colocar aqui a variável dias da semana, que nós colocamos aqui, ó, tá? Aí ele vai colocar aqui, ó, domingo, segunda, terça, tá? Repare que temos um calendário agora que ele é totalmente independente, ou seja, se eu selecionar todo mundo aqui, ó, e deletar, ele vai continuar funcionando normalmente, tá? Se eu inserir uma linha, digamos que eu preciso inserir linhas aqui, ó, vou inserir várias linhas, ó, várias linhas, e vou deletar aqui, ó, e vou deletar tudo. Quando eu clicar nesse botão, ele vai funcionar também, tá? Então ele é um código inteligente, porque nós temos um intervalo nomeado aqui, ó, intervalo nomeado, tá? Então vamos voltar, vamos deletar todas essas linhas aqui. Você pode mover o teu calendário para onde você quiser, que o Excel ele vai conseguir rastreá-lo e colocar certinho ali, tá? Bom, agora o que nós precisamos fazer é pintar esse calendário, tá? Então aqui dentro, ó, bem aqui dentro desse for each, que é a macro, que é a estrutura que percorre dia por dia, nós vamos pintar cada uma dessas células, tá? Bom, então eu vou pintar a cor de fundo da célula. Aqui dentro, deixa eu dar um monte de enter aqui para subir aqui. Então aqui dentro, depois que ele colocar o dia, eu quero que ele pinte o fundo da célula. Então RNG, que é a nossa variável, RNG dia, né? Que é a variável que representa cada célula, ponto interior, ponto color, tá? E eu vou colocar exatamente essa cor aqui, ó, tá? Essa cor de fundo aqui. Essa cor de fundo eu já sei qual que é o código dela em RGB. Para você conseguir localizar uma cor em RGB, tem uma aula aqui no canal chamada Como Trabalhar com Cores no VBA. Tá? Lá eu explico fazer isso. A função é RGB. Essa função é 646464. Tá? Esse código aqui, ó, representa essa cor que eu te mostrei agora. Então eu vou botar um ponto de interrupção aqui. Eu vou clicar nesse botão para executar. Aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai começar a pintar agora. Aqui ele vai pintar o fundo com aquela cor, ó, tá vendo? Aí ele vai voltar, vai pintar o outro. E assim por diante, tá? Perfeito. Executando todo mundo aqui, ele já pintou aqui o nosso calendário, tá? Eu quero que ele pinte aqui e aqui também. Para isso, então, depois eu faço isso. Vamos pintar primeiro o interior do calendário. Bom, agora eu quero que ele pinte a fonte de cinza, tá? E de branco. Se for o mês atual, se for, por exemplo, maio, eu quero que a fonte fique branca. Se não for maio, se for outro mês, seja o mês anterior ou o mês posterior, ele vai pintar de verde, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui dentro, ainda, vamos colocar um if. Então, vamos comparar se essa data, se o mês que está nessa data corresponde ao mês do calendário. Então, o mês que está nessa data é a função. Temos aqui uma variável chamada. Temos aqui uma data. A data que nós temos é essa aqui, ó. Primeiro domingo mais o i é exatamente a data que corresponde a cada célula, tá? É a data, não o dia, tá? Então, se month, ou seja, se o mês dessa data aqui, ó, que é prim dom mais i. Então, se o mês dessa data for igual à variável mês,
que é justamente o dia, o mês de referência, se for igual, se for o mesmo mês, então vamos pintar a fonte. Portanto, RNG dia, ponto fonte, ponto color, igual a, eu quero printar de branco, então RGB white, white, que é o branco, tá? Então tem uma constante já que determina a cor branca. Else, ou seja, se não for o mesmo mês, se for um mês diferente, então RNG dia, ponto fonte, ponto color, vai ser igual a cinza, né? Então RGB gray, que é o cinza. E aqui eu coloco and if. Executando, ele vai pintar o mês atual de branco, a fonte, e o mês anterior ou posterior, ele vai pintar de cinza, tá? Essas cores você pode depois alterar se você quiser. Vou selecionar isso daqui e vou apertar Ctrl 1 e vou tirar essas bordas aqui, tá? Vou tirar essas bordas, não quero bordas agora. Eu quero pintar aqui em cima, essas duas aqui, ó, eu quero também fazer exatamente, eu quero pintar essa aqui de cima. Aliás, essas duas aqui de cima eu quero pintar também, tá? Então vamos lá. Eu já tinha aqui uma macro, uma instrução que colocava aqui, ó, o valor. Eu vou pegar exatamente a mesma macro, a mesma instrução aqui embaixo, só que eu não vou colocar para pintar o valor. Eu vou colocar apenas para pintar o fundo agora. Ponto interior, é a mesma coisa, interior, ponto color, igual a RGB 646464, tá? Então executando, ó, ele vai pintar também, tá? Eu quero pintar em cima também. Aliás, eu pintei ali em cima, agora eu quero colocar também, eu quero pintar a fonte, tá? Então, ponto fonte, ponto color, igual a RGB white. Aqui, ó. Então vamos executar, ó, ele vai pintar, ok? E em cima também. Então, deixa eu ver como é que tá aqui, para ficar igualzinho. Em cima também ele vai pintar. Cadê? O que pintava em cima era o mês, né? Exatamente esse daqui, ó. Então vamos selecionar aqui. Aliás, até que não precisa. Esse aqui, ó, eu pedi para ele pintar, para ele subir uma linha e pintar, eu peço para ele subir duas linhas agora. Então vou selecionar, vou pedir para ele subir duas linhas também, menos duas linhas, e pintar. Aí ele vai pintar em cima também. E aqui eu vou pintar de branco também, tá? Então é só pegar essa mesma macro, mesma instrução, menos 2 aqui, ó, tá? Ó. Executando lá, ele vai pintar lá também, ok? Aí aqui também temos que pintar, ó, tá? Aqui também temos que pintar. Apesar que eu poderia fazer isso também de forma manual, né? Pintar, ir lá e pintar aqui mesmo, utilizando o próprio Excel. Mas vamos fazer no código, já que estamos fazendo aqui. Cadê a instrução que colocava o dia da semana? Deixa eu procurar aqui, ó. A instrução que colocava os dias da semana, do ano, é essa aqui, ó, tá? Então vamos selecionar essa daqui inteira, essa instrução, e aqui vamos escrever o seguinte, ó, ponto interior, ponto color, igual a RGB 646464, tá? Vamos executar. Ó, tá pintando também, tá? Olha lá. E vamos colocar a fonte branca agora. Então, mesma coisa aqui, ó. Agora é ponto fonte, ponto color, igual a RGB, RGB white, né? Olha lá, RGB white. Executando, ele vai pintar agora os dias da semana, tá?
Bom, eu vou selecionar isso daqui e vou botar aqui também para ficar igualzinho. Agora o resto aqui é... O que podemos fazer aqui? Ó? Eu quero pegar esse abril e colocar mais para a esquerda, mais para a esquerda. Então exatamente aqui, ó, aonde que ele coloca, aqui, ó, bem aqui, ó, aonde que ele coloca o dia, o mês, ele está variando 0 colunas, vamos fazer ele variar uma coluna, então menos 1, uma coluna para a esquerda. Eu vou apagar, ó, tá? Ele está bem aqui, ó. Aí eu venho aqui e arrumo, né? Estava centralizado, pronto. Agora ele finalizou. Agora eu só vou selecionar aqui, essa aqui, e vou colocar uma borda branca em volta. Então eu vou clicar aqui, ó. Primeiro eu escolho a cor, que é branco, aí eu clico aqui, ó. Pronto. Ele colocou em cima. Não era em cima que eu queria colocar. É embaixo. Então eu escolho uma cor e clico bem aqui, ó, embaixo, ó. Pronto, colocou uma borda. Agora aqui também eu quero colocar uma borda. Bem aqui, ó. Na verdade que não ficou bom esse março aqui, mas enfim, isso aqui você arruma depois. Eu vou colocar uma borda aqui agora, na direita. Ctrl 1, vou pegar a cor branca e vou colocar aqui, ó, na direita. Pronto, tá aqui o nosso calendário. Não ficou bom mesmo esse março aqui. Então aqui eu vou colocar um S de semana. Vamos ver agora. Não tá bom mesmo. Eu vou colocar... Aqui é menos 0, então aqui é 0, pronto. Agora ele vai colocar o março aqui. Então aqui eu deleto e pronto, tá aí o nosso calendário, tá? Ele já está funcionando. Se você quiser depois, você pode vir aqui, formatar, colocar outras cores, tá? Mas o principal é isso daqui. Então temos um calendário, abril, março, que funciona. Ah, tem outra coisa, né? Pintar o dia atual. O dia atual. Vamos vir aqui para o dia de hoje, então. Estamos em agosto de 2020, setembro de 2020. Como é que eu faço para pintar o dia atual? Dentro do for each, aqui ó, eu faço uma pequeno if. Então se prim dom mais i, que é essa data aqui, ó, for igual a date, que é sempre o dia atual, então RGB, aliás, RNG dia, que é a célula, ponto interior, né, que é o fundo, ponto interior, ponto color igual a RGB blue, que é a cor azul, tá? Então executar e voltar. Outubro, cadê? Não pintou. Não pintou, vamos clicar aqui então para ver por que ele não pintou. Eu vou executar aqui. Tem que ir atrás agora, estamos em novembro. Então novembro ele não vai pintar mesmo. Vamos voltar para outubro. Outubro agora. Mas agora eu tirei o ponto de interrupção. Vamos clicar aqui. Voltar para outubro. Tá. 27/9. Ele tá exatamente aqui ainda. Vamos executar date 31/10. Vamos ver, ele tá onde? Tá, ele tem que ir, vou ir fazendo aqui, ó, até ele chegar no dia... Passou 5 dias. Se i for igual a 25, then stop. Vamos ir até o i ser 25. Pronto, o i vale 25. Então aqui, essa data aqui, ó. Que data que é essa aqui, ó? Ctrl C. Vamos colar aqui. 7/10/2020. 7/10 ainda?
claro, ele não vai parar aqui mesmo. Bom, vamos executar até ele chegar ali no dia de hoje, que é o dia 30. O I vale 24, agora sim. Vamos ver. Ó, dia 21/10 está chegando. Agora esse aqui é dia 22, 24 ainda, 26, agora 27, isso aqui agora é dia 27/10, 28, 29, é assim que se depura um código para achar os erros, tá? Agora, isso aqui, ó, é dia 30, eu acho que é dia 30. Dia 30, então no próximo ele tem que parar aqui, ó, tá? Agora, essa variável aqui, ó, isso aqui é exatamente, ó, dia 31/10, que é justamente igual a hoje. Ó, aí ele entrou aqui, ó, rng.interior.color igual RGB blue. Agora sim, ele pintou lá, ó, de azul. O problema é que logo depois ele pinta de azul, ó, mas logo depois ele já pinta com a cor que estava antes, com a cor preta. Então não adianta nada ele pintar, esse que era o problema, tá? Achamos o erro aqui, então. Ele estava pintando de azul, mas na sequência ele já pintava. Então, se for igual a isso aqui, então ele vai pintar de azul. Aí, else, se não for, aí ele vai pintar. Aliás, vamos fazer diferente. Primeiro, vamos pedir para ele pintar de preto, aqui em cima, assim. Aí depois, se for azul, ele pinta por cima de azul. Pronto, assim tá melhor. Primeiro ele pinta o fundo de preto, aí depois ele confere se a data é a data atual. Se for, ele pinta por cima de azul. Aí não tem problema mesmo fazer isso, tá? Olha lá, 31, assim ficou melhor. Pronto, aí a gente finalizou agora o nosso calendário, tá? Então o nosso calendário 3 está finalizado. Vou salvar, vou deixar disponível para download lá no nosso grupo no Telegram, só você baixar e estudar. Na próxima aula vou fazer um resumo sobre várias funções de data que a gente utilizou nesse calendário e as que não utilizamos também, ok? Então, se você gostou dessa aula, clica no like, compartilha esse vídeo com seus amigos, clica no sino também para você ser notificado sempre que eu enviar novos vídeos aqui para o YouTube. Beleza, pessoal?